Nesse fim de semana, não se falou em outra coisa nas redes sociais. A indicação do desembargador Cássio Nunes para a vaga de Celso de Mello no STF. Muitos aliados do presidente Bolsonaro não gostaram do nome indicado por ele. A extrema imprensa já divulgou rapidinho algumas decisões do juiz, como sempre, sem explicar o verdadeiro contexto em que elas ocorreram, e viu também a oportunidade de minar o apoio que o presidente vem recebendo, mostrando a indignação e até certo ponto a revolta de alguns aliados com a decisão de Bolsonaro. A esquerda comemora e deve estar pensando, agora a popularidade dele vai despencar. Claro, porque os próprios aliados estão indignados. Mas vamos analisar aí alguns pontos. Parece que hoje em dia as decisões do presidente da República podem ser comparadas às decisões de um técnico de futebol. Todo mundo entende do assunto, quer dar pitaco e criticar as escolhas. Mas vamos lá. Se nós soubéssemos escolher os melhores nomes, como é que nós elegemos Wilson Witzel, João Dória, Joyce Hasselmann, Major Olímpio, Renan Calheiros, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, Humberto Costa, Cátia Abreu, Romário, Kim Kataguiri e o Cajuru, só para dar alguns exemplos. É claro que quando votaram nesses nomes, muita gente acreditou nas promessas e acharam que eles estavam fazendo a melhor escolha. O tempo passa e às vezes vem a decepção. E aí a gente tem que esperar 4 anos para fazer uma nova escolha, né? E depois ainda é capaz de errar de novo. Veja que o Bolsonaro de bobo não tem nada. Há mais de 20 anos está nesse meio aí e sempre muito atacado por representar a direita. E cá para nós, sempre foi coerente com o que disse. Quando era deputado já conhecia o Cássio Nunes. Agora eu pergunto, você acha que ele tomou essa decisão ontem, quando faltavam alguns dias para o Celso de Mello ir embora de vez? Claro que não. No meu ponto de vista, Bolsonaro, desde o momento em que foi eleito presidente da República, já começou a pensar nos nomes que ele indicaria para o STF. É uma posição muito estratégica, pode ter certeza. O problema é que hoje nós estamos em guerra. E uma guerra da comunicação. Os meios de comunicação estão alinhados com a esquerda, e isso a gente vem notando desde que o presidente assumiu seu mandato. Algumas pessoas que se aproveitaram da onda Bolsonaro para se elegerem, depois mudaram de lado. E aí a gente viu que estavam criando perfis falsos, espalhando notícias falsas para derrubar reputações e alimentando até a CPMI, o inquérito ilegal das fake news. A esquerda, em geral, sempre metendo pau em qualquer iniciativa ou decisão do governo, já não é novidade para ninguém. Só que esse pessoal todo não contava com o aumento da popularidade do presidente, mesmo com uma pandemia em curso. E essa nomeação para o STF reacendeu aquela chama da discórdia, né? A imprensa começou a divulgar que o desembargador Cássio Nunes aprovou lagostas do STF, que favoreceu Cesare Battisti, aquele terrorista italiano, e que autorizou a matança de jumentos na Bahia. Quem ainda acredita no que a imprensa diz, só pode ter um tipo de reação. Pô, como é que o Bolsonaro escolheu um sujeito desses para o STF? Mas nesse estado de guerra da comunicação, como eu falei, você lê a notícia, tem que tentar entender a quem ela interessa, você precisa buscar outras fontes de informação e só depois tira a sua conclusão. Aí quando você vai verificar o que realmente aconteceu, as respostas surgem e para aquele que foi atrás da informação,
alguns veículos de imprensa perdem mais credibilidade, porque você passa a ter certeza de que eles deturpam a informação para atender aos seus próprios interesses. No caso das lagostas, a justiça questionou se havia algum ilícito na compra. E aí o caso foi para a primeira região, onde o indicado do Bolsonaro para o STF ainda está lotado como juiz. O caso foi analisado por um colegiado, que decidiu que não havia compra ilícita. O que precisa ficar claro é que naquele momento não estava se julgando a moralidade da compra, mas sim os valores, ou melhor, se os valores condiziam com os produtos comprados, com as respectivas quantidades, entre outras coisas. O absurdo dessa questão é o orçamento do STF contemplar 11 milhões de reais para a compra de comidas e bebidas. E o pior é que o então presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, autorizou a compra. Não há ilegalidade, há imoralidade. E o desembargador fez a sua parte, cumpriu a lei. Toffoli, deslumbrado, é que autorizou a compra. Repito, compra legal, mas imoral. No caso do Cesare Battisti, estão condenando aí o indicado por não ter concedido um pedido de extradição feito pela França em 2015. Só que se você for pesquisar o processo, você vai ver que a coisa é um pouco diferente. O então juiz, ele tomou a sua decisão baseado no fato de que a justiça, antes do caso chegar até ele, já havia recusado a extradição de Cesare Battisti para a própria Itália, que era o local onde os crimes tinham sido cometidos. E isso aconteceu num processo que ainda corria e já era analisado em instâncias superiores. Quem entende um pouco de direito conclui facilmente que se ele autorizasse a deportação do Battisti para a França, seria como um desvio de rota em relação aí ao processo que já estava correndo e, com certeza, um desrespeito à justiça em curso. No caso dos jumentos da Bahia, o Cássio Nunes derrubou uma decisão da justiça que proibia o abatimento desses animais para venda de carne. Não sei se você sabe, mas alguns países comem, assim como consomem carne de diversos outros animais, comem carne de jumento. Isso é apenas um preconceito. Trata-se aí de uma indústria que gera renda e empregos com base em determinado produto. Só para você ter uma ideia, são mais de 10 milhões de jumentos na Bahia. É quase que uma praga. Em alguns lugares são criados e abatidos, como são os bois, os caprinos, os suínos e outros animais. Aí você vê que a história não é bem como a grande imprensa conta. Mas nessa guerra da comunicação vale tudo. E a esquerda percebeu que sempre quando ela mete o pau naquilo que o governo propõe, as pessoas se animam e começam a achar que se a esquerda não gosta, o governo está no caminho certo. Só que eles perceberam isso. E agora, no caso dessa indicação, começaram a elogiar o desembargador. Então, quem não está antenado aí com o pé atrás, acredita que se a esquerda está elogiando, ela é uma péssima escolha do presidente. Olha o bingo aí, objetivo atingido. Os mais radicais apoiadores do presidente começam a intensificar as suas críticas. E aí, mais uma vez, junto com a imprensa que faz tudo para derrubar o governo, começam a surgir, ou melhor, a subir, e divulgar hashtags como Bolsonaro traidor. Veja bem, eu aqui não estou dizendo que o Bolsonaro está certo e que escolheu o melhor nome. Mas a indicação é ele quem faz. E a responsabilidade e as consequências por essa escolha são dele. Qualquer um tem o direito de criticar a decisão. Só que eu acho muito cedo para fazer isso. A gente está sendo muito bombardeado por informações e aí chegando às conclusões por causa dessas informações que a gente está recebendo. Vamos relembrar aqui algumas situações recentes.
Todo mundo dizia que se o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deixasse o ministério no meio da pandemia, o governo ia levar um tombo e dificilmente ia se recuperar. A saída do Mandetta foi a melhor coisa para o país, mas isso a gente só descobriu depois. E ainda tivemos aí a oportunidade de conhecer o caráter, a vaidade e a ganância do ex-ministro. E com o ex-ministro Sérgio Moro aconteceu a mesma coisa. As previsões eram ainda mais catastróficas. Se o Moro sair, o governo acaba. Moro pediu demissão, a forma como ele saiu do governo revelou o seu caráter e o governo não acabou, ao contrário, se fortaleceu. Moro jogou fora uma biografia que parecia até a oitava maravilha do mundo. E nós ainda achávamos que seria a melhor indicação para substituir o ministro Celso de Mello. Agora eu pergunto, você sabia que o ministro Tarcísio Gomes de Freitas trabalhou para os governos Dilma e Temer? Isso nunca o desqualificou para o cargo que ocupa hoje, cujo desempenho até surpreende qualquer brasileiro. Outra indicação do Bolsonaro, criticado por muita gente, foi a do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que para mim tem feito um bom trabalho. Basta pesquisar, mas não pode pesquisar na grande imprensa, senão você não vai encontrar nada. Quando ele falou que precisava combater o lavajatismo, parecia que o mundo ia acabar. Aliás, o mundo não, a Operação Lava Jato. E leia-se lavajatismo como os excessos da Operação Lava Jato que precisam ser contidos. E basta uma atividade ser conduzida por um ser humano que vai ter excesso, isso é indiscutível. Um exemplo era a parceria off the records com a imprensa, que destruía reputações, expunha as pessoas para depois a Lava Jato atuar. Não é assim que a coisa funciona, né? Ou melhor, até era assim que ela funcionava. Estão querendo cortar aí os excessos. O curioso é que depois que o Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, as ações da Polícia Federal e da Operação Lava Jato se intensificaram. Mas quem ficou mordido foi o pessoal de Curitiba, que parecia que vivia numa república independente. E é aí que eu acho que o PGR acertou. Os excessos precisam ser eliminados para fortalecer a operação que já prestou um grande serviço ao país e eu acredito que vai continuar prestando. Agora, veja que todas as decisões desses exemplos que eu citei foram do Bolsonaro. E agora? Será que realmente ele escolhe mal? Está aí uma boa reflexão para a gente fazer. Eu queria só lembrar, a título de curiosidade, que alguns que atuavam na Força Tarefa de Curitiba hoje são colunistas do Antagonista e da revista Cruzoé, incluindo o ex-ministro Sérgio Moro. Agora, esse grupo tem como sócio ou sócia empíricos, às vezes, manchetes que criticam a política econômica, que expõem o ministro Paulo Guedes e suas eventuais divergências com o Congresso exageradamente, provocam, por exemplo, a queda da Bolsa. Essas narrativas são criadas para beneficiar alguns poucos. A gente não pode ser inocente. Brasília é um grande tabuleiro de xadrez. Nenhum governo sobrevive sem apoio de boa parte do Congresso em conflito com o Supremo. Você lembra do Fernando Collor? Olha o que aconteceu. Bolsonaro precisa se articular e isso não significa que ele vai abrir mão das suas propostas. Onde você tem 3 poderes e 2 se juntam, o terceiro não se sustenta. É por isso que o Bolsonaro precisa se articular no Congresso e no próprio STF para não ficar refém do Rodrigo Maia, do Alcolumbre e dessa esquerda aí desprezível que a gente tem. Coisas da política, infelizmente. As pesquisas mostraram que Bolsonaro está reeleito em 2022. Esse pessoal que perdeu o poder, prestígio e dinheiro vai continuar fazendo de tudo para inviabilizar o governo e criar uma cisânia entre os apoiadores do presidente.
Quem torce pelo sucesso desse governo não pode cair nessa esparrela. Agora, Bolsonaro pode errar e, dependendo do erro, pode dar até munição para sua oposição. Mas vamos deixar o homem trabalhar para depois a gente analisar os resultados.